Obrigado. Saúdo a todos os participantes, cumprimentando na pessoa do Dr. Márcio, todos os envolvidos com a organização desse evento. Boa noite, uma saudação especial e particular aos companheiros cegos. Para quem possa estranhar o cumprimento fora do microfone, mas é para que eles possam localizar e se situar em que local do auditório nós nos encontramos aqui. Vou tentar ser o mais célere possível e algumas transparências vão ser passadas de modo rápido, mas as informações estão disponíveis no site do TCU e qualquer necessidade de um aprofundamento maior, vocês podem recorrer a essa alternativa. Bom, o Ministério Público de Contas é uma campanha, é um plano de atuação que foi concebido para integrar todos os procuradores de contas de modo a provocar nas respectivas cortes onde atuam a efetiva fiscalização pelo Tribunal de Contas do cumprimento das normas de acessibilidade. Essencialmente seria isso. No primeiro momento, buscando atingir notadamente as obras de construção civil. É uma campanha, e eu vou passar aqui os objetivos que já estão agora resumidos, uma campanha que foi lançada no Fórum Nacional do Ministério Público de Contas, realizado em Cuiabá em 2011, e eu já faço uma primeira correção, que tem como autora a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, a nossa colega Maísa, que não pôde estar presente nesse evento, mas concebeu essa campanha e é a sua coordenadora nacional. Eu coordeno os trabalhos que são desenvolvidos no âmbito do TCU. Mas a grande mentora, idealizadora e quem é digna de receber todos os louvores pelos objetivos que possamos alcançar, sem dúvida, a doutora Maísa, aparece nessa imagem em companhia da deputada federal Mara Gabrilli, que honrou o nosso fórum com sua presença. Como o ministro Zinler antecipou ontem, em breves palavras, eu optei por não representar no TCU. Representar, usando uma linguagem comum, não formalizei uma solicitação para que o tribunal aderisse a essa campanha, se envolvesse nessa campanha. Até pela natureza da campanha e pela sua importância, achei por bem conversar diretamente com a presidência do tribunal e o presidente de então, Benjamin Zinler, que esteve aqui ontem presente, convocou toda o secretariado, toda a cúpula da administração do tribunal, e numa reunião, numa tarde, já ficou decidido a inclusão da acessibilidade na matriz de fiscalização de obras públicas do TCU, o FISCobras, e também já ficou decidido que faríamos uma auditoria de conformidade para verificar as condições de acessibilidade na administração pública, nos órgãos e entidades da administração pública federal. Pois bem, o FISCobras, que vem a ser a consolidação, a reunião dos trabalhos de fiscalização de obras públicas realizados pelo TCU, que vão ser encaminhados ao Congresso Nacional, são encaminhados em cada exercício, com os principais achados da auditoria realizada, das fiscalizações e auditorias realizadas pelo TCU, de 2012, passou já a contemplar um capítulo específico relacionado à acessibilidade e o relatório que fundamentou, subsidiou o acórdão que apreciou o relatório final e as conclusões finais do FISCobras, deixou expresso a circunstância de que o tribunal passava a atuar nessa área em decorrência da adesão à campanha iniciada e provocada por esse Ministério Público de Contas. E foi objeto de avaliação em 32 fiscalizações, aí envolvendo terminais fluviais, edificações, aeroportos, entre outras. Esse relatório ainda traz a informação de que 2 achados em particular de auditoria foram observados, um na construção da sede do Banco Central no Rio de Janeiro, em razão da ausência de previsão de assento para pessoas obesas e pessoas com mobilidade reduzida, e também a ausência de rampa de acesso ou equipamento eletromecânico que pudesse substituí-la para dar acesso ao auditório, situação
semelhante a que a gente verifica e que aqui na UAB está atendida pela colocação desta rampa. Também foi registrado a ausência de um projeto específico de acessibilidade nas obras de adequação da BR-163-364-070 em Mato Grosso, particularmente no trecho entre Cuiabá e Várzea Grande. E é interessante chamar a atenção desse achado, que foi tratado nos acordos 1536 e 1537 do plenário do TCU. Aqui é o apanhado, aqui eu estou reproduzindo o acórdão 2928 de 2012, que examinou o Fiscobras. Importante registrar essa outra transparência. Essa outra transparência são os mesmos elementos, só que agora transcritos no voto do relator, do acórdão 2928. E aí eu gostaria de destacar que nesse acórdão, nesse processo em que se identificou essa ausência do projeto de acessibilidade, o acórdão 1536 e 1537, é porque um trata de um trecho da rodovia e o outro trata de outros 3 trechos. Vou passando aqui com um pouco de celeridade. Identificado falta de linhas guia ao longo das calçadas, ausência de piso cromo diferenciado, de piso tátil, entre outros elementos que comprometiam a travessia dos pedestres com segurança. E aí, muito particularmente, eu chamo a atenção que o tribunal fez uma determinação à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, porque essa obra se insere nos projetos de mobilidade relacionados com a Copa do Mundo, no sentido de que o projeto fosse feito, inclusive, com a promoção de termo aditivo ao contrato, no caso de haver uma alteração qualitativa ou quantitativa do seu objeto, que desse a oportunidade e a condição de contemplar um projeto de acessibilidade. Então, o tribunal não somente indicou a necessidade do projeto, como determinou do projeto de acessibilidade, como determinou que ele fosse feito, ainda que com alteração qualitativa e com a promoção da acessibilidade nesses terminais. Esse achado foi levado ao relatório do Fiscobras e objeto de determinação, de recomendação pelo tribunal. Também, como o ministro Zilli antecipou, pela forma como foi conduzida, um pouco heterodoxa, vamos dizer assim, fugindo dos padrões que o Ministério Público representaria e o tribunal deliberaria a respeito, eu fui, vamos dizer assim, pegando atalhos e acabei me envolvendo na concepção também da auditoria, participei do painel de referência que estabeleceu a matriz da fiscalização que seria feita e convidei a doutora Maísa, que talvez fique difícil de identificá-la numa dessas fotos, está aí ao canto da mesa, ela que também é uma pessoa com deficiência, e ela, muito gentilmente, foi de Goiás a Brasília participar dessa discussão. E essa auditoria, que teve uma abrangência bastante significativa, objetivamente buscou verificar em que medida os órgãos da administração pública estão adotando as providências para dotar seus prédios da plena acessibilidade. E quando eu digo plena acessibilidade, faço um parêntese para registrar que a gente não está tratando tão somente das pessoas com deficiência, mas todas as pessoas com mobilidade reduzida, seja por que circunstância for. Um ambiente acessível, e eu já ouvi aqui, repito palavras de outras pessoas que eu já ouvi falar nesse mesmo sentido e concordo, um ambiente acessível para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida é um ambiente melhor para todos. Então, aqui nós temos uma rampa e uma escada de apenas 2 lances. E eu vi diversos palestrantes que não têm nenhuma restrição na sua mobilidade preferirem usar a rampa do que a escada. Eu acho que vocês também puderam reparar essa circunstância. E também que medidas os órgãos da administração têm assegurado acesso aos seus serviços, que aí entra o outro componente, vamos dizer assim, da acessibilidade, que não é só acessibilidade arquitetônica, a eliminação de barreiras, mas também a facilitação ou a criação de condições de comunicação. Não adianta para uma pessoa surda ter todas as condições físicas de acesso a um determinado prédio público e não ter acesso ao serviço porque não tem um servidor qualificado para interagir com essa pessoa, para dialogar com essa pessoa
ainda que na língua de sinais, na língua brasileira de sinais, que é um idioma oficial no nosso país. Ao lado da língua portuguesa, a Libras é um idioma oficial. Nós temos, pois, dois idiomas, mas, infelizmente, a Libras ainda não se incorporou à cultura brasileira como deveria. Além da falta também de orientação, de meios alternativos de informação para as pessoas com deficiência visual. Então, e ainda agrega um quarto elemento, que é o que quem milita no movimento chama, com muita razão, falta da barreira atitudinal. Às vezes você não tem os elementos de obstáculos que impeçam a livre circulação, você tem elementos alternativos de sinalização e orientação e meios para propiciar a interação entre a pessoa com deficiência e o serviço ou o ambiente onde ela está, mas aquela pessoa, eventualmente uma pessoa ou outra que faz parte da cadeia para que propicie essa pessoa ter acesso não só ao prédio, mas também ao serviço, vê com preconceito, com discriminação. Às vezes, por questões físicas, acham que uma pessoa que tem restrições tão somente físicas tem restrições de natureza intelectual, quando muitas vezes sabemos que isso não acontece. No mais das vezes, diga-se de passagem. Bom, a principal metodologia, e aqui ela pode merecer crítica, mas eu acho que foi adequada para o objetivo que se pretendia, foi realizar questionários com os próprios gestores. Então, foram enviados questionários para todos os gestores, eu não diria, porque não sei se o alcance chegou a tanto, mas eu diria que para a grande maioria dos gestores dos órgãos selecionados. Então, esses questionários foram respondidos e, em alguma medida, foram feitas verificações in loco, mas a maior parte das informações foram extraídas da resposta a esses questionários. E aí surge a primeira questão, se a pessoa, de fato, respondeu com fidelidade aos questionamentos. Admitindo que sim, surge uma segunda questão, essa pessoa estava suficientemente preparada, capacitada para avaliar as condições de acessibilidade no ambiente em que trabalha? Muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, principalmente quando não têm a experiência de viver, de conviver com pessoas com deficiência. E aí se buscou alcançar os órgãos da administração federal com maior quantidade de atendimento de balcão, atendimento direto ao público. Então, foi direcionado aos Correios, à Caixa Econômica, ao INSS, ao Ministério do Trabalho e Emprego, às delegacias da Receita Federal e à Defensoria Pública da União, atingindo num total de 11.069 unidades de atendimento ao público. E aí o resultado, como nós podemos constatar no dia a dia, não trouxeram nenhuma surpresa, né? 68,5% das unidades não possuem mapa tátil, por exemplo. E aqui eu vou ter que passar com um pouco de celeridade. 50% não tem piso direcional também tátil, podotátil. E aí tem uma escala, né, mostrando qual a situação em cada órgão. A Caixa, nesse quesito, por exemplo, em todos os quesitos a Caixa se destaca num padrão superior à média, enquanto que outros órgãos como os Correios, as delegacias do trabalho se destacam no sentido oposto. Então, temos informações quantitativas por órgão, né? A questão do piso de alerta, colocado nas proximidades de escada, elevadores e etc. 83,2% dos órgãos e entidades não dispõem dos prédios, não dispõe de alerta próximo aos elevadores, 66,4% próximo às escadas, o que é um grande risco, né? Porque a falta dessa solução de acessibilidade, vamos dizer assim, dessa tecnologia assistiva, que poderia servir de orientação a uma pessoa cega, a sua ausência pode vir a ensejar um acidente que possa fazer com que uma pessoa que não era deficiente venha a ser. Então, a percepção da deficiência também passa por aí, a gente identificar que muitas são as causas que levam à deficiência. Agora, estava mesmo conversando com um companheiro aqui, e ele chamando a atenção justamente para isso, a violência urbana, os acidentes automotores ou
até domésticos. Eu, enquanto estive internado no SARA, conheci pessoas, por exemplo, que ficaram tetraplégicas por uma queda no banheiro. Então, e veja que quando as pessoas vão ficando idosas, e esse é um público muito, particularmente, que merece muito de nossa atenção, na medida que as pessoas vão ficando idosas, também vão ficando mais sujeitas aos riscos decorrentes do envelhecimento, da perda do equilíbrio, do comprometimento da visão e etc. E, às vezes, se tornam, além das restrições naturais que a velhice impõe, se tornam também pessoas com deficiência. E é bom, esse tema da acessibilidade, ele é muito bem recepcionado quando a pessoa tem essa vivência, pessoalmente ou em alguém da família. Mas, quando isso não acontece, às vezes é visto com certa restrição. E aí eu gosto que a gente pense, eu gosto de estimular que a gente pense que a acessibilidade é uma coisa que interessa a todos nós. Porque quem não tem uma restrição motora, certamente tem alguém na família que a tem. Se não tem, nem na família, nem no grupo de amizade, que tenha um sentimento mais egoísta e pense em si próprio e pense que um dia vai ficar velho, porque a segunda opção é morrer. Então, eu mesmo eu prefiro a primeira, né? É melhor envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida. Agora, como envelhecer com qualidade de vida num ambiente que lhe é hostil? Porque um ambiente sem acessibilidade é hostil. Aí basta imaginar o seguinte: imaginemos aqui quem não tem nenhuma deficiência e goza de pleno vigor físico ainda pela juventude, se tivesse que subir num palco desse, não subir numa escada, mas escalando um paredão daqueles tipos de rapel e etc. Isso é a inclinação um pouco mais acentuada da rampa, a falta de uma calçada adequada para que uma pessoa em cadeira de rodas possa se locomover, a ausência de uma faixa de orientação podotátil para que uma pessoa cega possa se locomover, com independência, autonomia, segurança. São os princípios que devem nortear a promoção da acessibilidade. Pois bem, também foram verificadas as situações dos sanitários, e um dado alarmante aqui, quase 44% das unidades não possuem banheiro acessível. É mais comum nós observarmos, principalmente na situação de super demanda que os aeroportos enfrentam hoje. Senhores passageiros, comunicamos que a aeronave tal, da companhia tal, está em solo e seu voo, quando autorizado, será realizado pela porta tal. Se a pessoa for surda, muda o portão de embarque, a pessoa perde o voo. Porque não dá tempo nem de tocar no monitor. Então, no dia a dia, a gente vê situações, né, que impossibilitam completamente uma vida autônoma e com segurança por essas pessoas. O que temos que reconhecer, uma real restrição de sua cidadania. A gente se orgulha de que vive num país democrático, mas temos que reconhecer que a nossa democracia não é uma democracia assim para todos. Roma era uma democracia, né? Mas tinha escravos, tinha toda sorte de situações, pessoa que virava escravo por dívida. Então, nós temos uma democracia, mas uma democracia que não alcança todos. Não alcança o sertanejo que está morrendo de sede, numa seca que não se justifica, que o Brasil, a essa altura do campeonato, ainda esteja sofrendo do flagelo da seca. Nós temos pessoas que são alcançadas por falta de qualquer condição de vida com dignidade nas favelas das grandes metrópoles, e nós temos espalhado pelo Brasil 45 milhões de brasileiros que são esquecidos por muitas administrações, órgãos públicos, empresas privadas e etc. Então, dizer que vivemos numa democracia plena e bater no peito e estufar o peito com tanto orgulho, eu não sei se é o caso. Bom, uma indicação importante se deu em relação à questão da capacitação dos servidores em Libras. Já chamei a atenção para a importância dessa questão. Na Caixa, alcançou o melhor percentual de 5,1%, embora esse mínimo seja 5%, mas não quer dizer que esse servidor capacitado em Libras vai estar durante toda a jornada na agência. Tampouco quer dizer que sejam suficientes, mas aí quando a gente vai descendo, Defensoria Pública 4,5%, Ministério do Trabalho e Emprego 2,2%, Correios 1%, 1% dos servidores qualificados capacitados em Libras. É um indicador absolutamente inaceitável.
a disponibilidade desses servidores nas agências de atendimento, aí a Caixa aparece com 85,8%, um indicador bastante positivo, e mais uma vez os outros órgãos começam a cair nesse indicador para 21, 6, 15, ao ponto de chegar a 4% nos órgãos, nas agências do Ministério do Trabalho, né, nas delegacias do trabalho. A mesma deficiência se observa no que diz respeito ao material em braille e fonte ampliada para atender as pessoas com baixa visão ou as pessoas cegas. É o melhor indicador que se identificou para material produzido em braille foi da ordem de 12%. É absolutamente insignificante. Tendo chegado no Ministério do Trabalho e Emprego a 0, na Secretaria da Receita Federal a 0,3 e por aí vai. O Acórdão 2170 de 2012, a preço de auditoria, fez uma série de determinações da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, estabelecendo um prazo de 180 dias para que se desincumbisse dessas providências. A AGU recorreu do acórdão, está pendente de apreciação o recurso. Uma das questões que pedem é a prorrogação de prazo, e uma outra questão é aquela velha situação de dizer, isso aqui, um órgão diz, a responsabilidade não é minha, o outro diz também não é minha, é daquele outro, e quando se fala em políticas transversais, e esse é o norte do Plano Viver Sem Limites, me preocupa muito, porque quando por vezes é demais, ninguém é responsável por nada. É um jogando a responsabilidade do outro. Bom, o Acórdão 2170 traz determinações importantes. Destaco aqui a definição de metas progressivas para sanar as carências de acessibilidade que foram encontradas e a realização de levantamento com o objetivo de produzir um diagnóstico sobre as condições de acessibilidade. Nem se tem. Não se tem acessibilidade e nem se tem um diagnóstico de que medida essa acessibilidade é falha, ou ela é inexistente. Também houve determinações da Secretaria do Patrimônio da União para que passasse a informar nas contas ordinárias, já a partir do exercício 2013, a situação de acessibilidade dos prédios sujeitos à sua administração e que passasse a informar a evolução estatística das melhorias dos indicadores de acessibilidade. Também foram feitas determinações aos órgãos auditados para que sanassem as falhas identificadas e além de recomendações dirigidas também à Secretaria de Direitos Humanos e à Secretaria de Patrimônio da União. Nós realizamos em setembro do ano passado um congresso de 2 dias em Brasília para discutir exclusivamente o controle das políticas públicas de acessibilidade, e eu faço questão de destacar esse congresso, não por ter participado da sua coordenação, mas pelo envolvimento que o tribunal teve. Todos os ministros do tribunal, à exceção de 2 que tinham compromissos já previamente agendados, participaram do evento, se envolveram com o evento, os procuradores do Ministério Público. Então, nós tivemos aqui a mesa de abertura, com a presença do ministro da Previdência e o secretário da União, além da então presidente da Ampicom, doutor Evelyn, doutor Lucas Furtado, procurador-geral, e eu figurando também. Fizemos um painel para discutir a própria questão da acessibilidade com o presidente do CONAD, e aí presidiu a mesa o ministro Zé Múcio. Então, uma plenária muito representativa, com pessoas que militam no movimento das pessoas com deficiência. Durante esse evento, fizemos uma mostra cultural que resolvemos batizá-la com o nome de Além dos Sentidos, e ali, além da produção cultural, os artistas montamos oficinas, e os artistas puderam, durante o evento, exercitar suas habilidades, sua criatividade e demonstrar seu potencial para os visitantes. Então, tivemos escultores, pintores, pessoas com tecnologia que pintam com a boca, fotógrafa cega. Então, assim, situações até um tanto inusitadas. Você imaginar uma pessoa que é fotógrafa, nossa, tem fotos belíssimas. Inclusive, nessa imagem, a imagem que está à direita, essas fotos são desta autora. Então, painéis discutindo aspectos da legalidade, aqui presidida pelo ministro Raimundo Carreiro, uma palestra da presidente da ACD, uma mesa muito importante no evento para discutir
Públicas de Acessibilidade, presidida pelo ministro José Jorge, e para da mesa a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, a Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e a Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre e também presidente da Federação das APAES. Uma mesa em que discutimos a atuação social, aqui uma presença presidida pelo ministro Haroldo Braz, uma presença muito simbólica para quem milita no movimento, o Dudu Braga, para quem não conhece, é o filho primogênito de Roberto Carlos e adquiriu, por um problema de saúde, passou a condição, de uma pessoa cega e tem uma história de vida muito bonita para contar. Uma palestra sobre a política de acessibilidade da Câmara dos Deputados, uma mesa em que se discutiu e se apresentou os resultados dessa auditoria de que pouco falei, com a presença da ministra Ana Raiz, do ministro substituto e presidente da Audicom, Marco Benquerer, e nosso companheiro Sérgio Viola, presidente do Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é egresso da carreira do Ministério Público. Também uma palestra sobre acessibilidade digital. Por fim, uma palestra com todos os ramos, vamos dizer assim, do Ministério Público, a presença da doutora Maísa, presidida a mesa por nosso colega Paulo Bulgarim. Pois bem, mais recentemente tivemos uma outra deliberação do Tribunal, o Acordo 137/2013, que foi um levantamento, uma auditoria realizada na Secoibra, obra de adaptação do armazém para terminal de passageiros no Porto de Salvador. Também houve determinação para a Companhia Docas do Estado da Bahia para que tomasse as providências necessárias para a inclusão de itens básicos no contrato de execução das obras concernentes à garantia de acessibilidade. O Acordo 504/2013, uma auditoria realizada na Universidade Federal de Pernambuco, que também se identificou no Centro de Ciências da Saúde limitações à acessibilidade, foi objeto também de determinação. O Acordo 853/2013, que trata da auditoria realizada na Infraero, Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, na UNB, Sebrae Nacional, TRF, 4ª Região, etc., em que houve determinação ao Ministério do Planejamento, com fixação de prazo de 60 dias, para apresentar documentações comprobatórias de providências adotadas, no sentido de orientar os órgãos e entidades sujeitos à sua competência para aplicar os fundamentos técnicos das normas da ABNT quanto à acessibilidade. Bom, esses acordos, embora pareçam poucos, é bom que se diga que isso é um trabalho que começou com a reunião com o ministro Benjamin Zilli em setembro de 2011. Então, um ano depois, já tínhamos uma auditoria de grande porte, uma inclusão na rotina de fiscalização do Fiscobras e outras decisões vêm sendo produzidas destacando as questões pertinentes à acessibilidade com determinações aos órgãos. Essas determinações, se não cumpridas, podem gerar, inclusive, a irregularidade das contas do exercício quando forem objeto de submissão para apreciação pelo tribunal. Além dessas ações, nós fizemos algumas representações. Estamos tendo cuidado de não repassar ao tribunal, através de representação, situações que o tribunal não tenha jurisdição, não tenha como lidar, dar uma solução efetiva naquela oportunidade. Então, eu particularmente entendo como constitucional o decreto que regulamenta a Lei Geral da Copa, no que reduz de 4% para 1% a reserva de vagas para pessoas com deficiência. A concepção a respeito disso. Representei ao tribunal, inclusive, requerendo a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo do decreto, no que fui vencido. O plenário entendeu que o decreto convive com o decreto de acessibilidade sem problema. Não obstante, embora tenha considerado inconcedente a representação, determinou ao BNDES que passasse a exigir, para efetivar a liberação de recursos de empréstimo, a avaliação do cumprimento das obrigações, na avaliação do cumprimento das obrigações assumidas pelas entidades responsáveis pelas obras,
apresentação de parecer, no qual se assegurasse a observância dos aspectos relacionados à acessibilidade. Eu recorri dessa decisão, na realidade, no início da palestra, a conversa aqui era justamente sobre o recurso, que o prazo final seria hoje, mas, graças a Deus, está dando tudo certo. E aí vamos ver se esse entendimento, eventualmente, pode ser alterado. Mas é bom deixar assente que o ministro Valmir Campelo, que relatou esse feito, deixou expresso no seu voto que o acórdão só se justificava pela sua especialidade, pela sua especificidade e pela especificidade do evento. E que depois disso, as arenas deveriam ser adequadas ao decreto de acessibilidade. Mas aí eu chamo a atenção dos colegas. Vou ler ipsiliter como o relator tratou a questão. Bom, depois do mega evento, aqueles assentos podem ser modificados. Na medida, contudo, que os estádios de futebol são patrimônios estaduais e privados, julgo estar exaurida a competência jurisdicional apuradora desta Casa, o que cabe, mais propriamente, àquelas cortes estaduais de contas e ao Ministério Público dos Estados. Veja a importância da gente estar com a ação articulada, porque no momento em que uma corte de contas se julgar incompetente, ela pode ser, mas outra será competente para tratar. E, particularmente, entendo que a competência do tribunal vai além e deve, se o entendimento é no sentido de que, passado o Mundial, esses estádios devem estar adequados, que fique desde logo de quem é a responsabilidade pela adequação. Porque depois de exigir de alguém que não se comprometeu anteriormente, não assumiu o compromisso, que reforme o Estado, quem vai arcar com os custos? Quem vai tomar a decisão política? Então, isso também está sendo objeto de considerações nesse recurso. Apresentei uma representação em face do processo judicial eletrônico, especificamente no Estado de Pernambuco. Isso ensejou um processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça, que redundou com a decisão no final do ano passado, no sentido de que todos os processos do Poder Judiciário no Estado de Pernambuco, na Justiça Comum, na Justiça Trabalhista, na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, só seriam admitidos mediante petição eletrônica. Acontece que o sistema não é amigável e não comunica-se com todos os... não se comunica em todos os aspectos com os programas de leitura de tela e outras situações que impedem não só uma parte ou uma pessoa interessada num processo que tenha deficiência visual de ter acesso a essas informações, como impede o exercício da advocacia por um profissional, um advogado que eventualmente seja cego. Então, essa representação foi proposta, acolhida, o tribunal solicitou informações ao CNJ e essas informações foram prestadas e estão sendo objeto de exame nesse momento. Ué, tinha um outro aqui, foi para onde? Tem um que fugiu. Bom, uma outra representação que julgo muito importante diz respeito à questão da Libras, da Língua Brasileira de Sinais. O decreto que trata da inclusão da Libras que regulamenta, vamos dizer assim, a transmissão das informações da cultura linguística da Libras, que não é meramente uma forma de comunicação, é toda tem toda uma conformação, como eu diria, de cultura mesmo, muito própria. Esse decreto estabelece que progressivamente todos os cursos de licenciatura e o curso de fonoaudiologia e também de pedagogia destinados à formação de professores em nível médio ou nível superior devem disponibilizar a cadeira de Libras como disciplina curricular obrigatória e estabelece prazos para cumprimento gradativo dessa exigência. Até o final de 2012, nós deveríamos ter 80% dos cursos atendendo esta determinação normativa. Fiz uma pesquisa no meu gabinete, as universidades particulares de Brasília e as universidades federais que disponibilizavam a grade na internet, e nas universidades particulares, todas tinham curso de Libras, nos cursos exigidos, tinham curso de Libras como disciplina obrigatória, mas nas universidades federais não. E aí fomos investigar a forma como é
autorizado o funcionamento desses cursos e renovado essas licenças para funcionamento. Os procedimentos são diferentes, então isso ensejou uma representação para que o tribunal verifique como o MEC, como o Ministério da Educação, está promovendo a fiscalização do cumprimento deste decreto, para que não aconteça o que já acontece em relação ao decreto da acessibilidade, em que todos os prazos já se esgotaram há anos e até agora não conseguimos alcançar as finalidades que estão previstas. Em linhas gerais, eu rápido, né? Assim, eu tentei não estourar o tempo, não sei se consegui, né? Mas a mensagem que eu quero deixar, acredito que o Tribunal de Contas da União já deu uma boa contribuição nesse pouco mais de 1 ano e meio em relação à campanha, e eu tenho que chamar a atenção também para o trabalho que vem sendo feito nos estados, particularmente no estado do Paraná, pelo colega Gabriel Leja, que está aqui presente, tem feito incansáveis reuniões com o CREA, com a AB, com Secretaria Municipal de Promoção do Direito da Pessoa com Deficiência,